agora a gente vai ter uma conversa aqui muito bacana do Vitor com o Daniel. Por favor, Daniel. Por favor. Para a gente discutir um pouco mais esse assunto. Bora lá. Onde eu vou? Fica à vontade. Fica à vontade, escolhe seu lugar aí. Vamos ficar nós três aqui. Nós dois no meio? Vamos lá. Parabéns. Valeu. Agora é hora de tirar as nossas dúvidas, né, Fabinho? Começa com você? Bora. Bom, eu gostei muito, aprendi muito aqui hoje nessas conversas. E queria fazer uma pergunta primeiro para o Daniel. Basicamente assim, a gente viu várias soluções na tua apresentação para os desenvolvedores e também para os usuários do Mercado Livre. E muito, muito impressionante ver a adoção. E aí eu queria te perguntar com relação aos sellers. O que vocês no Mercado Livre estão fazendo, pensando especificamente para os sellers, para os vendedores? Que dicas você consegue compartilhar? Tá, acho que uma parte dos produtos que a gente mostrou aqui são para os vendedores, né? E para vendedor que tem desenvolvedor dentro de casa, o que eu pensaria é GitHub Copilot, ferramentas de produtividade para o desenvolvedor, né? Porque as ferramentas de negócio, ou ele vai depender de uma empresa criar, né, com base na IA, ou ele vai ter que desenvolver internamente, que pode não ser um caminho muito trivial de trilhar, né? Mas o que eu acho que vale, né, é pensar esse modelo em como você dá ferramentas de IA para a sua equipe, né, com, né, instruções, manter um tema always on sempre funcionando na empresa, discutindo, estimulando a discussão de IA, e usar as ferramentas mais tradicionais mesmo para empoderar o time, né, e para que o time se torne mais produtivo com o que ele tem hoje, né, porque a integração e outros passos a gente vai acabar dependendo de que os grandes desenvolvam também, né? Legal. Da sequência aqui, ô Vitor, vou contar para você, cara. Para implementar uma IA funcionando, basicamente a gente precisa de muito dado para treiná-la e processamento. Processamento, eu entendo que as ferramentas podem resolver processamento, né, como você mesmo falou. E se a gente pegar um exemplo do Mercado Livre, por exemplo, como representando aqui o Daniel, a base de dados do Mercado Livre é gigantesca. Então, o que você tem de substância para treinar é muito grande. E isso, de certa forma, é um privilégio de quem já tem essa quantidade de informação, não só grande, quanto normalizada e estandarizada para que a IA possa trabalhar. Como é que você diria que podemos lidar com isso, não sendo o Mercado Livre, com essa quantidade gigantesca de dados e informações que eles já têm dos próprios inventários deles, em operações que não são desse tamanho? Boa. Cara, isso é uma realidade. Eu acho que a IA ela vai favorecer muito quem já tem muito dado e quem já tem uma expertise e uma infraestrutura de tecnologia, né? Mas assim, por outro lado, as LLMs, elas deixaram muito mais acessível você já implementar algo. Então antes, cara, sei lá, você precisava ter 1 milhão de fotos para identificar uma praga na planta. E aí você tinha que treinar um modelo, inteligência artificial, Hoje, cara, se você mandar uma foto de uma planta com um bichinho lá pro ChatGPT, ele vai indicar para você. Então hoje, assim, a gente tem e é um diferencial muito grande essa parte dos dados, mas também, por outro lado, o lojista tem os próprios dados, né? Pô, você tem as informações do produto, você sabe o que seu cliente vai. Se você for bem a fundo, lá no profundidade de cada lojista, por o caso dele, ele vai ter talvez uma quantidade de dados acho que suficiente. Desde que tenha uma boa fundação do dado, né? Uma boa fundação de dados, que acho que é um ponto importantíssimo, né? E aí eu acho que o Mercado Livre deve estar cada vez deixando isso mais fácil para o lojista. As soluções também, como o GoBots, eu vou buscar cada vez trazer isso mais mastigado para o lojista. Então é esse o caminho assim que eu vejo. E dados são importantes, e mais do que dado, é dado anotado, é dado categorizado. Eu falei do joinha lá, isso tem muito mais valor do que um dado solto. E criar isso dentro da sua empresa, né, ter esse fluxo, né, de aprendizado não é tão trivial, né? Então, eu iria para esse caminho, assim, mas dá para fazer algo dependente, você não precisa ser um Mercado Livre para usar IA. Legal. Daniel, a gente sabe que existem diversas funcionalidades, diversas ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que muita gente se questiona o que de fato eu posso usar, o que de fato eu devo usar que vai impactar no meu negócio, no meu dia a dia.
como é que eu faço para separar o joio do trigo? Como é que eu faço para identificar que solução de inteligência artificial que realmente faz sentido usar para o meu negócio? Que dica você poderia dar para quem está tentando selecionar a ferramenta certa para o teu negócio? Bacana. Aquela taxonomia que o Vitor apresentou ali, né, do que o ChatGPT faz, eu acho que é bem legal para você ir se familiarizando, porque vai depender do problema de cada um, né? E eu dei o exemplo aqui das imagens, né, que quando eu gerei no Adobe Firefly, o mesmo comando no Adobe Firefly me gera uma imagem linda no que eu pedi, e o DALL-E não gerou. Mas o DALL-E é bom para gerar imagens se você quer uma mais vetorial, né? Então, primeira coisa que eu acho é entender o problema, né? Uma vez que você entende o problema, dá uma olhada numa taxonomia básica, e o próprio ChatGPT pode te ajudar a chegar lá, de ir explorando. Cara, eu tenho esse problema, qual ferramenta é mais adequada, para onde eu vou, ele vai te sugerindo, e aí você vê que começa a experimentar, porque uma vez que você chegou numa possível solução, experimentar ela no seu dia a dia. Põe para rodar, bota o time para trabalhar, né? A gente, né, quem é vendedor sabe, a gente é vendedor também, né? Quem é vendedor sabe, a dor na operação, você pode achar dor por todo lado. São muitas dores, né? Então, desde você fazer uma questão mais analítica, que te dá lá um joinha ou não, para você não ter que parar horas olhando dados, cara, bota aqui uma ferramentinha que vai te resumir, debulhar os dados, e vai identificando seus problemas e pondo aos poucos, né? Eu acho que é difícil a gente falar, vai ter uma solução mágica gigante que vai resolver a vida, né? Legal. Não tem. Eu estava vindo para cá, para o fórum, eu estava assistindo uma palestra do CEO da Adobe, um podcast. E ele falou uma coisa muito interessante, assim, porque ele foi questionado sobre a disrupção de inteligência artificial no modelo de negócio da Adobe, né? O quanto que isso poderia afetar o uso do Photoshop, Illustrator, as ferramentas criativas. E ele falou, pelo contrário, eu enxergo que isso pode ter um benefício gigante. Por quê? O maior problema para o criativo é o que ele chama de folha em branco, né? Aquela hora do que eu vou fazer, o que eu vou pensar. E a gente pode usar a inteligência artificial exatamente nesse momento, do tipo, não sei por onde começar, me ajuda. Que nem você falou um exemplo, putz, no dia a dia eu tenho esse problema, por onde eu começo? Então talvez a ferramenta te ajude a dar os insights para você pensar e a partir dali começar a elaborar soluções, né? É o seu amiguinho para trocar ideia com problemas. Assim, eu já usei ele no contexto de trabalho com coisas básicas. Às vezes eu queria mandar um e-mail e eu não estava achando as palavras corretas. Eu falei, cara, eu quero mandar uma mensagem com isso aqui, me ajuda a deixar isso mais profissional. De coisa básica, assim, às vezes já te ajuda no dia a dia, né? Total. Pegar um gancho aí no que vocês estão conversando, que assim, todo ser humano ele dá uma parada, né? Dá uma pausada em frente a algo muito novo ou perante algum medo, né? E aqui, de certa forma, a gente vai falar de um certo movimento de medo de adoção de tecnologias que não são comuns nem antiquíssimas, né? Não sei quem estava 80 anos atrás trabalhando com isso, mas era um grupo hiper restrito de pessoas. Mas hoje em dia, assim, tanto para o profissional que está trabalhando numa empresa, quanto para o empreendedor que está tomando decisões como um lobo solitário, né? Porque todo empreendedor é um lobo solitário de decisão. É difícil começar a partir de um cenário de confiabilidade e confiança, né? Porque a gente parte de muitas preocupações, né? Muitas preocupações que estão em nós em todos esses momentos, principalmente os momentos de adoções de tecnologia que vão mudar a nossa vida, né? Eu acho que assim, é normal pensar que, eu pelo menos eu costumo pensar que assim, não é a tecnologia que vai substituir você, mas é alguém que usa da tecnologia provavelmente vai te substituir, se você não usa. E como é que vocês diriam quais vocês acham que deveriam ser as principais preocupações para quem ainda não começou, ou para quem está naquele early stage, aprendendo, mas quase desistindo, né? Fala assim, pô, tentei, mas não funcionou, esse negócio não é para mim. Como é que vocês entendem que devem estar centrado a cabeça dessas pessoas? Quais são as grandes preocupações e como tirar dos fracassos aprendizados e disso tirar proveito para tomar as melhores decisões? Boa. Eu vou contar uma história. Eu fui almoçar com um amigo meu. Ele é diretor dessas super consultorias. Aí ele disse que estava numa reunião. E aí um estagiário que entrou há 1 mês, 2 meses, começou a fazer uns comentários ali, sabe? Comentário pertinente, o cara conhece e tal. Aí ele passou atrás da tela, o cara estava no meio da reunião, consultando o tema com o ChatGPT e, cara, descobrindo coisa. E aí o meu amigo falou, eu não sei se eu dou uma bronca ou se eu elogio. E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, eu acho que a gente a preocupação principal é não ficar preguiçoso de querer
a gente tem que pensar, e a parte de gosto, né? O criativo, você saber a dor que você está passando e fazer a pergunta, esse que é o papel do humano. O GPT, o LLM sozinho, ele não vai saber o que você precisa. E ele ser um assistente seu. Nunca foi tão fácil programar. Você vê ali o potencial ali que a IA tem ali de ajuda. Literalmente, se você começar a conversar com o ChatGPT e falar que você quer fazer algo simples, ele vai te ajudar. Então, a minha recomendação é assim, galera, use com cuidado. Então, não vai pegar uma solução pública, jogar os dados da empresa, dado pessoal de ninguém. Entenda essas limitações. E entenda que a IA também não é mágica, ela pode gerar problemas, então toma cuidado para não traumatizar. Mas eu acho que o caminho é o uso. E é exatamente o que você falou. Quem souber usar isso, quem criar os assistentes melhores, vai ser quase que um super-humano. Pois é. E aí eu vejo que é esse o caminho que... Até um propósito nosso, né? Trazer isso de uma forma simples para o dia a dia aí de quem está com 1 milhão de coisas na cabeça. Às vezes você está com tanto problema que você não consegue nem refletir qual que é, né? O que você vai resolver. Então... Se eu puder complementar, né? Eu acho que você foi na veia e eu gosto de tecnologia, de metodologias ágeis há muito tempo, desde 2005 trabalho com metodologias ágeis e um dos mantras é Embrace Change, né? Então, cara, a mudança é inexorável, a gente tem que aceitar ela e ver como que você navega, né? Então, o primeiro passo é aceita, rompe o medo e começa a experimentar, né? E eu sendo desenvolvedor, né, desde sempre, trabalhando hoje com equipes de desenvolvedores, quando a gente vê algo como o GitHub Copilot, né, e o Vitor acabou de falar, com o ChatGPT você aprende a programar, mas essa tecnologia toda, né, ela está indo para um próximo nível agora. Eu estava ouvindo uma entrevista do CEO do GitHub, falando, porque hoje aquele Copilot que fica ali ajudando o desenvolvedor no dia a dia, ele consegue olhar aquele arquivo que está aberto hoje, né? A próxima geração vai conseguir olhar o contexto que ele tem e vários arquivos, e vai olhar o JSON que ele tem, vai entender a base de dados dele, e vai começar a recomendar num outro nível, num nível que talvez alguém que não é programador comece a conseguir fazer. Então, a própria profissão de desenvolvedor de software está mudando pra caramba, está mudando muito, né? Então, né, o que eu falei aqui, o que vem depois? Eu não sei, cara, não sei nem se desenvolvedor vai ser preciso daqui a um tempo. Eu ainda acho que precisa, porque o ser humano vai precisar estar ali pilotando, né? Mas é isso, cara, tem que dar o primeiro passo, perder o medo e abraçar a mudança. Eu acho que se jogar no desconhecido é onde a gente mais se desenvolve, né? E a tecnologia nova, só para complementar aqui, eu acho assim, ó, se até hoje, na nossa história, a gente conseguiu lidar com ondas de tecnologia que foram um pouco mais esparsas, que dava tempo de se adaptar, que dava para ver alguém fazer, aí depois você ia tentar copiar e tal, hoje em dia não dá mais, né? Porque assim, ou você entra agora, ou você vai perder porque vai vir uma próxima. Né? Vender pela internet, começou em 99. Né? Olha aqui, ó, levou 25 anos até a gente chegar onde a gente está, né? Exato. Tem duas coisas que eu queria acrescentar. Primeiro, nesse tema de preocupação, né? Eu lembro muito bem, eu era criança e meu pai tinha máquina de escrever e existia datilografia. E aí apareceu o computador. Basicamente, quem não se adaptou ao computador, quem não aprendeu a usar essa nova ferramenta, ficou obsoleto, porque a máquina de escrever simplesmente sumiu. E quem conseguiu usar o computador, evoluiu. Mesma coisa os contadores com Excel. Antes, os contadores faziam na mão as contas, né? E aí entrou o Excel, todo mundo falou, vai acabar a profissão do contador. Na verdade, ela se adaptou. Começou a usar o Excel, começou a usar informática e deu o próximo passo. Hoje é impensável um contador que não usa o Excel, né? Que ele não usa uma ferramenta como essa. Eu acredito muito que a inteligência artificial vai ser exatamente dessa mesma forma. Vai ser uma ferramenta que vai empoderar a gente. E quem não se adaptar, obviamente, vai ficar para trás. E um outro ponto eu acho legal falar, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Sam Altman, que é o fundador do OpenAI, né, do ChatGPT, e ele falou que ele acredita que com uma solução que nem o ChatGPT, vai ser possível uma pessoa criar uma empresa inteira que vale bilhões. Com a internet, já tem empresas que nasceram com um valor gigantesco com pouquíssima gente. Tipo, por exemplo, o WhatsApp, por exemplo, o YouTube, empresas super enxutas de gente conseguiram gerar muito valor. Ele acredita que com inteligência artificial, talvez uma pessoa vai conseguir criar um negócio de bilhões. Então, eu queria passar essa mensagem muito para a gente pensar do tipo, o que no meu dia a dia eu poderia criar, o que eu poderia fazer para resolver problemas usando inteligência artificial. Acho que é bem esse mindset de você conseguir ter essa cabeça de testar e ver que tem talvez a ferramenta mais sofisticada que já foi
construída pela humanidade, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você, Vitor, falando do teu negócio, né, a GoBots, que é uma startup. Como é que você vê o futuro dela? Como é que você vê a aplicação de AI para o futuro do negócio? Se você puder pensar nisso também, obviamente, para outras pessoas aqui que têm startups, como é que elas poderiam aplicar nos negócios dela para frente, né? Cara, que mundo que a gente tá, né? Então, assim, como o GoBots, eu comecei ela faz uns 8 anos atrás, a gente já teve a revolução do cloud, né? Então, imagina, a gente abriu uma empresa, a gente nunca teve um servidor ali em casa. Antigamente, você vai abrir uma startup de tecnologia, você teria que, lidar com um monte de coisa. E eu acho que agora a AI, ela está trazendo esse novo paradigma. Ainda assim, o foco que eu sempre penso, que nem a IA é algo que vai automatizar, mas você precisa ter um produto, você precisa resolver uma dor, você precisa ter um humano, sabe? Você precisa ter um problema real. A IA sozinha ela não vai encontrar esses problemas e sair resolvendo. Então, por exemplo, para a gente, né, que já estava trabalhando com IA, a gente, dos Transformers lá, a gente usava BERT, a gente viu tudo isso evoluindo, né, no nosso time de pesquisa. E agora, realmente, cara, é surpreendente o que a IA generativa está trazendo. E eu acho que, o que a GoBots construiu até agora foi muito um produto, várias integrações, olhar muito nossos atendentes, né, e ajudar nessa questão. E com essa nova IA, eu acho que a gente vai conseguir sair um pouco desse nível só de atendimento e, cara, ser de fato o copiloto do lojista. Então, a gente quer que a IA ela traga sugestões acionáveis, insights, seja, cara, realmente você vai conseguir conversar com a sua loja, sabe? Hoje... O que eu faço para vender mais? Hoje, desde o que eu posso para vender mais, ou assim, cara, preciso gastar 20 mil em ads, sabe? Eu acho que esse vai ser o futuro. E talvez você nem vai precisar perguntar. A IA ela vai estar ali, a IA, né, / tecnologia, vai estar monitorando, vai estar trazendo esse insight de um jeito que você entra lá e só dá sim ou não. É isso que eu acho que a gente quer chegar. E tem uma piada que falam, né, que a gente quer ter que seja GoBots e um cachorro, para não deixar nenhum humano chegar perto e atrapalhar. Então, assim, dá para chegar num momento ali de você realmente, assim, ter uma sugestão muito boa, né, de operação, e aí o seller, né, a galera só vai dando sim e não, e eu acho que isso gera muito resultado, assim. Legal. Eu acho que isso é interessante conectar com o que o Dante estava falando. Antes de perguntar para o Daniel como você vê o futuro, a mesma coisa, mas dentro do Mercado Livre já numa corporação gigantesca, né? Já numa outra realidade. Porque o que você está falando é meio que um copilot de gestão, né? Então, assim, não precisa mais ficar analisando muita coisa, que a análise vai estar o futuro é fazer análise e entregar para o gestor tomar as decisões, né? Isso. Eu acho que vai muito de encontro com a ideia de ter uma pessoa só, porque você não precisa mais de tanta gente para tomar essas decisões no ponto de análise, né? Porque no ponto de análise já vai estar pronto. E o Daniel, assim, como é que vai ser no Meli? Essa empresa gigantesca que já aplica em tanto lugar, qual é a visão, né? Como é que vocês entendem que vai se desenvolver isso daqui para frente, tanto culturalmente quanto ferramentalmente? Acho que culturalmente é um pouco do que eu tentei mostrar aqui, né? É dar as ferramentas na mão das pessoas, estimular, né? Às vezes a gente cai em conversas do tipo, o que a gente vai fazer de IA nesse quarter, né? O meu time mesmo, a gente teve essa conversa, né? E a IA é uma ferramenta, né? Você tem que saber o seu problema primeiro, né? Então, se a gente sabe para onde o negócio vai, como é que a gente usa a IA para ajudar o negócio? E não assim, vamos usar o IA porque a gente precisa de usar, né? Sempre tem aquele conceito de laboratório, experimentar alguma coisa ali, que eu acho que é válido, mas a gente tem que acompanhar o negócio, né? O Mercado Livre é uma empresa que trabalha tecnologia como produto. Então, se você não estiver resolvendo uma dor de negócio, uma dor do cliente, cara, você não precisa estar fazendo aquilo, muito provavelmente, né? Então, lá dentro, o que a gente acaba fazendo 16 mil desenvolvedores, é saber que todo mundo está ciente de que ele pode usar um copilot, é saber que ele tem um cara do lado para perguntar, é saber que o tema está na empresa, porque as ideias vão surgir. Porque você imagina 16 mil desenvolvedores sentados em mesas com o negócio para entender um problema, a solução vai surgir ali. E essa pessoa tem que estar preparada e com as ferramentas na mão. Então, tendo isso, falar para onde vai, aí tem que perguntar para o Ray Kurzweil aí, e ele vai falar para a gente. Total. E você falou um ponto que
talvez o grande trabalho que a gente tem que ter para o futuro é realmente ser muito bom em identificar os problemas, né? E aí usar a inteligência artificial, usar esse ferramental todo para a gente poder construir as soluções. E fala um pouco para a gente aí, Daniel, que problemas que vocês têm tentado resolver agora nesse momento lá dentro do Meli com inteligência artificial? Eu trouxe alguns exemplos, né, mas a gente tem, por exemplo, em shipping, né, na rede logística, a gente tem a promessa, né, a gente está entregando hoje 50% em até 2 dias, 60% dependendo da cidade e até 70% em algumas capitais, né? Então, cumprir essa promessa, primeiro assim, gerar a promessa na hora que você está ali no checkout, no momento da compra, você tem que saber qual é a rota que eu vou seguir, aonde está o produto que esse cara está comprando, aonde ele está, por quantos facilities nossos eu vou ter que passar, eu tenho um caminhão circulando aqui ou não, quanto tempo... Então, você tem tanta coisa para ter em consideração antes de falar, eu vou te entregar em tanto tempo, né? E depois que você falou que eu vou te entregar em tanto tempo, você tem que cumprir aquilo. Total. Então, todo esse mecanismo, né, a gente tem umas pessoas muito específicas no Meli, né, se não me engano foi em 2019, o Meli comprou uma empresa lá em Córdoba chamada Maquinalis, que era uma empresa que já fazia parceria com a gente, trabalhando com inteligência artificial, porque falou, cara, o que eu preciso agora é dessas cabeças, ajudando aqui a gente no dia a dia a resolver esse tipo de problema. Então, a gente tem problema dessa magnitude, né, como problema do tipo, vou gerar um título mais amigável para esse anúncio e isso te dá 2% a mais de conversão, né? Então, a gente está tentando usar em todo tipo de atividade no dia a dia, né? Muitas possibilidades, né? Legal. Beleza. Bom, super obrigado aí, pessoal, pelo tempo de vocês. Muito bacana a nossa conversa. Eu não sei se tem alguma última pergunta final, Fabinho, que você queria fazer? Não, eu queria agradecer vocês, né, acho que é um ato de abertura aqui que vocês estão fazendo, né? Então, eu sei que não é fácil, né? Tá aberto a falar sobre a própria vida, mas eu tenho certeza que tem uma contribuição enorme aqui, então começar o agradecimento desde já. Eu acho que tem 2 exemplos muito diferentes aqui, né? A gente está falando de momentos, tamanhos, própria natureza distinta, mas ficar claro, né, que é um carro para entrar que não tem como voltar. Exato. E eu acho que quanto mais capacitados tivermos, eu acho que é importante deixar também vocês estão nomes abertos no LinkedIn, então acho que todo mundo também quiser procurá-los vai ser super importante. E enfim, a gente só tem a agradecer mesmo a participação de todos. Obrigado. Obrigado. E por fim, como forma de agradecimento aí para vocês, a gente tem o troféuzinho do E-Commerce Brasil. Olha aí. Aí sim, hein? F de Fábio? É o E-Commerce. Obrigado. Legal, obrigado. Valeu. Uma salva de palmas para os dois. Obrigado. Muito obrigado. Dá fotinho.